E aí, galera, professor André Alencar, Direito Constitucional para a OAB, trazendo hoje para vocês uma dica importantíssima. Pessoal, a doutrina tem dividido as normas constitucionais em duas grandes categorias de normas. Nós sabemos que normas definem condutas. As normas estabelecem as condutas esperadas, seja impondo determinadas regulações, seja proibindo determinadas regulações. As normas podem ser impositivas ou proibitivas. Essas normas, que tradicionalmente, então, fixam as condutas esperadas, elas têm sido divididas pela doutrina em normas regras e normas princípios. A doutrina clássica conhecia melhor o conceito de regra. As regras, elas definem as condutas esperadas de forma clara, determinada, precisa, com grande facilidade de aplicação a um caso concreto. Exemplo de uma regra constitucional que atende à lógica se, então. As regras em geral têm essa lógica. Se, conduta esperada, então a sanção se não cumprida a conduta esperada. Vamos exemplo no texto constitucional. Diz a Constituição que se o presidente da República se ausentar do país por período superior a 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional, sofrerá a sanção da perda do cargo, perderá o cargo. Então, se o presidente sai do país, sem autorização do Congresso por mais de 15 dias, sanção, perda do cargo. Qual é a conduta esperada do presidente? Caso ele vai sair do país por período igual a 9 dias, ele pode simplesmente sair e voltar. Se ele vai sair do país por um período, por exemplo, de 22 dias, espera-se que ele avise antes ao Congresso Nacional. Caso o presidente saia por período superior a 15 dias e não avise o Congresso, ele incidirá na norma proibitiva e sofrerá a sanção, que é a consequência daquela norma. Então a regra é baseada nessa lógica simples, mais fácil de ser inteligível, que é, se praticada a conduta, ok. Se descumprida, se não atendida a conduta, então sofre a sanção. Esse é um exemplo de regra constitucional. Modernamente, a doutrina tem falado também em princípios constitucionais. Então as normas podem ser regras ou podem ser princípios. Os princípios, eles já são um pouco mais complexos. Por quê? Porque a sua forma de regular condutas é aberta. Os princípios não dizem exatamente como fazer. Eles trazem valores, ideias básicas, como o nome mesmo diz, princípios ou nortes, que valem para o ordenamento jurídico muitas vezes como um todo. Então a nossa Constituição abre o artigo 1º lá no texto constitucional, trazendo no inciso 3 o princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoal, dignidade da pessoa humana é de fácil aplicação num caso concreto? Você consegue fazer igual a regra subsunção, se então eu pratico tal norma? Não dá. A dignidade da pessoa humana tem aplicação bastante ampla. Então os princípios têm características diferenciadas. Os princípios não são aplicados pela técnica da subsunção, eles são aplicados pela técnica da ponderação. E aí eu trouxe para vocês um quadro para a gente ver algumas diferenças entre regras e princípios. Vamos dar uma olhada? Regras constitucionais. As regras constitucionais, elas têm uma abstração restrita. Elas têm uma determinabilidade mais clara, mais precisa. Elas não são consideradas fundamentais no ordenamento jurídico. Elas não trazem uma ideia de direito como uma ideia ampla sobre o direito como um todo. Elas não possuem natureza normogenética, ou seja, elas não servem para fixar o modo e a forma de criação de outras normas constitucionais. Elas são aplicadas por subsunção. Elas têm uma relação do tipo tudo ou nada. Elas são mandatos de otimização? Não são mandatos de otimização. Então vejam características aqui importantes que distinguem regras de princípios. Exemplo lá do nosso caso do presidente sair do país. Presidente saiu do país por 9 dias, não aplico a regra. Presidente saiu do país por mais de 15 dias e não avisou ao Congresso Nacional, eu aplico a regra. Essa é a ideia do tudo ou nada. Vamos ver os princípios? Os princípios, eles têm um grau de abstração bastante elevado.
Os princípios são normas indeterminadas. Elas são normas que têm um caráter fundamental no ordenamento jurídico. Os princípios trazem uma proximidade da ideia do direito. Os princípios procuram trazer valores como justiça, moralidade, ética, boa-fé. Os princípios têm natureza normogenética, ou seja, os princípios fixam e orientam como as regras devem ser produzidas. Quais são os nortes ou as balizas que as regras devem seguir? Os princípios são aplicados por ponderação, ou seja, os princípios têm um caráter de peso. Eles não seguem a regra do tudo ou nada. Um princípio pode pesar mais num caso concreto do que em outro. Essa é a ideia da ponderação. Ele pode ser mais aplicável a um caso concreto do que outro. Os princípios são mandatos de otimização dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, o princípio ele pode ser aplicado em diferentes graus. Ele não segue a regra do tudo ou nada, certo? Então essa foi a nossa dica de hoje, distinguindo as normas, regras das normas, princípios, que tem grande aplicação em várias provas da OAB, seja na primeira fase ou seja na segunda fase. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.